Sabe, no mundo fitness, todo mundo quer um resultado para ontem. É normal, e é aí que muita gente acaba olhando para uma prateleira cheia de pílulas que prometem milagres. Hoje, a gente vai fundo numa das promessas mais famosas, os termogênicos. A ideia é quase irresistível, né? Imagina só, tomar uma coisinha simples que acelera o metabolismo e pronto, queima a gordura. Essa é a grande promessa dos termogênicos, e é por isso que eles fazem tanto sucesso. Mas o que eles realmente fazem no nosso corpo? Ok, vamos à definição básica. A teoria é a seguinte: essas substâncias aumentam a temperatura do corpo, e para fazer isso, o corpo precisa gastar mais energia, mais calorias. A ideia é que essa energia extra venha, de preferência, da gordura que a gente quer perder. Traduzindo isso, o mecanismo é bem direto. As substâncias dão um choque no sistema nervoso que responde liberando mais adrenalina. E o que acontece com mais adrenalina no corpo? O coração acelera, o metabolismo dispara e sim, o corpo queima mais energia. Parece perfeito, né? Mas é aqui que a coisa começa a se complicar. Para a gente entender de verdade o risco, precisamos abrir o frasco e olhar o que tem dentro. Que ingredientes são esses que prometem tanto? A fórmula mudou com o tempo, mas a ideia de ser um estimulante, essa nunca mudou. Antigamente, a estrela era a efedrina, uma substância superpotente, mas que foi proibida em vários lugares, inclusive no Brasil, porque os riscos para o coração eram altíssimos. O que a indústria fez? Trocou. Hoje, as fórmulas costumam usar uma combinação de cafeína com sinefrina. Mudaram os nomes, mas a estratégia de estimular o corpo de forma agressiva continua a mesma. Se a gente for olhar o rótulo hoje, o que tem lá dentro? Quase sempre, a base de tudo é cafeína, aí vem taurina, sinefrina, às vezes eles jogam as vitaminas e aminoácidos para, parecer mais saudável, mais completo. Só que o grande problema, o que realmente assusta, é o que não está no rótulo. Já tem estudo mostrando que encontraram substâncias proibidas ali dentro que não foram declaradas. Ou seja, quem compra não tem como saber 100% o que está colocando para dentro do corpo. Certo. E como o corpo lida com essa bomba de estimulantes? Bom, ele reage da forma mais primitiva que conhece. E essa frase resume tudo. Para o nosso coração, não faz a menor diferença se a gente está fugindo de um perigo real ou se tomou uma cápsula. O corpo entende o sinal da mesma forma, alerta máximo. É hora de ativar o modo luta ou fuga. Então o suplemento dá o gatilho para uma série de reações de estresse. A adrenalina inunda o corpo, o coração dispara para bombear mais sangue, a pressão arterial sobe e os vasos sanguíneos se contraem. É um mecanismo de sobrevivência incrível, mas que está sendo ligado artificialmente, sem nenhuma necessidade real. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse estímulo, vamos pegar o principal ingrediente, a cafeína. Uma dose, uma única cápsula de um termogênico comum pode chegar a ter 200 miligramas de cafeína. 200 miligramas. O que isso quer dizer? Bom, é como tomar umas 3 xícaras de café bem forte de uma golada só. É uma pancada no sistema nervoso e no coração, mesmo para quem está acostumado com cafeína. E é aqui que mora um perigo que muita gente esquece. O problema não é só aquela pílula isolada, é o dia inteiro. Pensa na rotina. A pessoa toma o termogênico de manhã, aí toma um café depois do almoço e talvez um pré-treino no fim da tarde. Essa soma de estimulantes ao longo do dia, isso sim eleva o risco a um nível crítico. Ok, a gente já entendeu que o corpo entra em alerta e o coração acelera. Mas na prática, quais são os riscos disso? E a pergunta de $1 milhão: será que o resultado prometido faz esses riscos valerem a pena? A ciência aqui não deixa dúvidas. Os riscos para o coração são bem reais. Taquicardia, que é aquela sensação do coração batendo na garganta. Pressão alta, que é um perigo silencioso. Arritmia, que é quando o coração perde o ritmo, e isso pode ser muito perigoso. E sim, nos casos mais extremos, o abuso dessas substâncias pode levar a infartos e até a um AVC. E aí a gente chega numa ironia gigantesca. Quem é o principal público desses produtos? Geralmente, quem treina, quem pratica esporte, quem teoricamente está buscando ser mais saudável. É aqui que a conta não fecha. Um treino intenso, por si só, já é um estresse enorme para o coração. Mas é um estresse bom, que fortalece o músculo. Agora, some a isso um estimulante químico fortíssimo. É como colocar o sistema em sobrecarga total. É forçar o coração a trabalhar muito, mas muito além do seu limite de segurança. Depois de listar todos esses riscos, a pergunta que não quer calar é: mas e o resultado?
Pelo menos funciona? A queima de gordura que eles prometem é algo real, que dura? Bom, a resposta da ciência é um balde de água fria para quem espera o milagre. Sim, existe um aumento no gasto de calorias, mas os estudos mostram que é bem pequeno. E pior, nosso corpo é muito esperto. Ele se adapta. Rapidinho o efeito dos estimulantes diminui e o benefício, que já era pequeno, se torna só temporário. Então, se esse atalho é perigoso e não tão eficaz assim, qual é a saída? A resposta não tem nada de novo, mas é a única que a gente sabe que funciona de verdade. Quando a gente coloca um do lado do outro, a escolha fica bem óbvia, né? De um lado, um atalho arriscado para o coração com um efeito mínimo e que dura pouco. Do outro, um caminho seguro, eficaz e com resultados que ficam com a gente para sempre. E o que funciona de verdade não é segredo para ninguém. É o básico bem feito, uma alimentação correta, pensada para os seus objetivos, um treino regular, com consistência e, claro, sempre que possível, ter a ajuda de bons profissionais, da saúde e da educação física. É o caminho mais longo? Sim, mas é o único que é seguro e que funciona de verdade. No fim das contas, a reflexão que fica é essa. Com um risco tão grande para o coração e um benefício que a ciência já mostrou ser tão pequeno e passageiro, será que vale a pena arriscar? Essa é uma pergunta que cada um precisa responder, pensando não só no resultado estético, mas na saúde a longo prazo.